Olá, galera! Como combinado com vocês, hoje eu estou aqui com a Karine, advogada do mercado imobiliário, especialista em imóveis de leilão, para tirar as dúvidas relacionadas a esse mercado que eu confesso, eu como corretora, realmente tem muita coisa que eu não sei, né? O mercado imobiliário ele tem várias vertentes, é imóvel na planta, imóvel de leilão, imóvel usado, e essa é uma vertente que está aí no mercado, né? O nosso cliente também busca por imóveis de leilão e a gente quer saber como fazer. Primeiro eu quero que tu se apresente para a galera e depois explique como é que funciona um pouco disso para nós aí. Certo. Tudo bem? Então, meu nome é Karine, eu sou advogada imobiliarista e também especialista aí na aquisição de imóveis de leilão. Primeiro eu gostaria então de fazer uma breve introdução e falar um pouco do que se trata, né? O leilão, como esses imóveis vão a leilão e por quê. O leilão, na verdade, é um mecanismo de busca de um crédito, uma satisfação de uma dívida, né? Nós temos aí duas modalidades. Uma cobrança de uma dívida, isso? O que acontece? Nós temos o leilão judicial ou extrajudicial. O judicial vai depender aí de um processo. Nós teremos aí um processo de conhecimento em que ele vai chegar aí na fase de execução e vai ir para a busca de ativos, começando aí pela busca de valores e em seguida pela busca de bens. Então, o judicial que você fala tá ligado ao banco necessariamente ou não? Não, o judicial tá ligado a um processo. A um processo. Pode ser alguém cobrando um cheque, pode ser alguém cobrando uma dívida trabalhista. Tá? Isso. Pode ser de dívida. imposto, qualquer Isso, dívida. Então, isso. o leilão judicial, ele não está necessariamente ligado a uma dívida no banco. Não, Tá. não necessariamente. Olha, isso já ficou meio claro. Eu não sabia que existia essa separação. O que acontece? Em relação aos leilões de banco, eles já são um pouco diferentes. Por quê? Porque depois de 97 veio aí a Lei 9.514. E a partir daí, os bancos, ao invés de hipotecarem os imóveis, né? Eles começaram a ceder o crédito com base na lei da alienação fiduciária. Como é que funciona essa lei? O banco te dá um crédito para você adquirir um imóvel específico. Em contrapartida, esse imóvel fica alienado para o banco. Então, falando de uma forma simples, esse imóvel é do banco até você quitar a dívida. Isso, então, esse aí da alienação fiduciária, falei correto? Alienação fiduciária. Fiduciária. Então, a criatura que é entrevistadora não sabe nem falar direito o negócio, mas vai dar certo. Alienação fiduciária, esse se encaixa nesses leilões extrajudicial? Exatamente. Através da Lei 9.514 de 97 que ocorrem aí os leilões extrajudiciais. Por quê? Porque é uma lei específica, feita tanto para financiamento de veículo quanto para financiamento de imóvel, e ela já prevê um procedimento de execução, onde não é necessário existir um processo. Então a própria lei determina como esse bem, no caso imóvel, ou até mesmo veículo também, logo que foi promulgada a lei, inicialmente era mais utilizada para veículos. Era mais utilizada para veículos, aquela busca e apreensão que a gente ouve a busca e apreensão é um remédio, né, constitucional para buscar o bem. No caso da alienação fiduciária, ela prevê aí um mecanismo que vai levar esse imóvel a leilão de forma direta. Direta. Tem um prazo de 15 dias, depois de constituído em mora aí o devedor. Então, os contratos eles já prevêem quantas parcelas aí vão ser deixadas em aberto, já é possível fazer os atos expropriatórios para fazer a retomada desse bem. Então, passado o prazo da lei, por exemplo, com imóveis, né? Passado o prazo da lei, o que o banco faz? Ele vai ao registro de imóveis, né? Munido da guia de TBI, ele quita a guia de TBI, que é o imposto de transferência, e retoma aquele imóvel. Porque o devedor foi intimado para pagar o débito, seja 1, 2, 3 ou 10 parcelas, isso a depender do contrato, né? Ele não quitou, então esse imóvel é retomado pelo banco, onde ele obrigatoriamente tem que levar a leilão. Então, resumindo aqui para nós, e se eu entendi direito,
O imóvel, o leilão judiciário é aquele que eu tenho uma dívida, estou em um processo, não necessariamente estou em processo, perdi esse processo, e o fórum, enfim, ao perder esse processo, um bem que eu tenho vai a leilão. Pode ser imóvel, carro, seja o que for. Isso. O leilão extrajudiciário, ele está ligado a uma alienação fiduciária, falei bonito? Né? Isso, a uma alienação fiduciária, né? Que eu fiz um financiamento em cima deste bem e caso eu não pague, não cumpra com as minhas obrigações neste contrato, esse imóvel vai para leilão. Isso, ele obrigatoriamente, é uma obrigação que a lei impõe. Ficou bem claro, então, o que é um leilão judicial, galera, e o que é um leilão extrajudicial. Ok, agora, onde o cliente entra nisso? Qual é a questão, qual diferença faz na hora que eu quero comprar um imóvel? Faz diferença se é um leilão judicial ou extrajudicial? Faz diferença sim pela questão, primeiro, do valor, né? No leilão judicial, quem estipula o percentual de desconto, vamos dizer assim, é o juiz, né? Em ambos terão 2 leilões obrigatórios, né? Na verdade... No judicial, quem estimou o desconto é o juiz. Isso, geralmente no judicial terão 2 obrigatórios. Em alguns casos é que se vê leilão único, onde o juiz já no primeiro leilão estipula um desconto. Então, na verdade, não existe uma lei impondo ao juiz que esse imóvel vá com um desconto de 30%, 40%, 50%. Geralmente é 50%. De desconto, pode ser mais ou menos, a depender do estado do processo, também a depender do juiz, certo? Certo, então, e também essa questão do dinheiro, ele, depois a gente vai para essa próxima pergunta até, né, ele já é direcionado, né, um leilão judicial, eu comprei e esse dinheiro que eu dei, ele já é direcionado para a dívida daquele ex-proprietário, isso? Isso, no judicial, o próprio arrematante vai depositar no processo o valor da arrematação. Nesse tipo de leilão, especificamente, a maioria das arrematações são feitas à vista, né? E em alguns casos em que a lei prevê a possibilidade de parcelamento. Que é um parcelamento legal, onde é obrigatório aí o depósito de no mínimo 25% do valor da arrematação e parcelado em até 30 vezes. O bom desse formato no judicial, quando prevê esse tipo de parcelamento, é que a pessoa não precisa ter o nome limpo para participar. Qualquer pessoa pode participar. Qualquer pessoa pode comprar mesmo sem o nome limpo. Mesmo sem o nome limpo. Né? Tendo condição de pagar, até porque se não pagar, perdeu esse imóvel. Naturalmente, se não, a questão da arrematação é muito séria, então a gente sempre orienta o cliente que ele tem que estar seguro e nós sempre fazemos uma viabilidade financeira para que ele tenha segurança de que ele vai fazer o pagamento conforme as condições dele. Então, porque a arrematação é irretratável. Depois que você arremata, você não pode desistir, salvo algum vício que vier posterior. Mas, a princípio, você tem todas as informações no edital, o processo em si, né? Quando judicial, então o leilão é retratável. Você não pode simplesmente entrar no leilão, num site de leilão judicial e dar um lance só para ver como é. Né? Se o seu lance for o vencedor, você é obrigado a pagar o preço. Inclusive, a desistência está aí sujeita a sanções. Então, num leilão judicial, eu posso dar um 25% de entrada, isso, até 25%, e existe a possibilidade de um parcelamento de curto prazo, e eu, como compradora, vai ser avaliado a minha condição de pagamento, né? A segurança, se eu tenho segurança nesse pagamento, mesmo que eu esteja, talvez, com o nome sujo na praça. A questão do juízo, do leilão judicial, perdão, a questão de parcelamento é algo que tem que estar previsto no edital, certo? No entanto, o lance à vista, em sua grande maioria, sempre vai prevalecer ao lance parcelado, certo? Mas esse parcelamento é um parcelamento previsto em lei, e não existe um critério de avaliação do juiz em relação ao arrematante. Não existe. Na verdade, a pessoa, nós que prestamos assessoria é que fazemos uma avaliação não em relação à renda do cliente,
mas é em relação à viabilidade financeira do quanto ele tem de valor para arrematar aquele imóvel. Para pelo menos na entrada dele arrematar aquele imóvel. Isso. Isso, então tá. Então chegamos à conclusão do imóvel judicial, ele é possível ser financiado, mas em curto prazo. Isso. Financiado não, é parcelado diretamente no processo. Ok, obrigada pela correção. Parcelado diretamente no processo. Eu tô repetindo, gente, porque eu não sei vocês, mas eu aprendo na repetição, né? E isso me ajuda bastante. Então, avançamos agora para o leilão extrajudicial. Certo. De que forma o meu cliente ou eu posso comprar nesse tipo de leilão? Então, o leilão extrajudicial é o chamado popular leilão dos bancos, né? Por quê? Porque, como já falado anteriormente, é um leilão ligado à alienação fiduciária. Então, em sua grande maioria, apesar de a alienação fiduciária ser possível entre particulares, inclusive, em sua grande maioria ela é utilizada... Explica esse entre particulares aí. Bem interessante, vamos chegar lá. Então, ele é mais utilizado por instituições financeiras, até incorporadoras, construtoras. Algumas talvez utilizem, mas eu na prática nunca vi. Talvez por ser uma lei muito recente, mas é possível, tá? Então, a alienação judicial... Extrajudicial? A alienação judicial ligada aos bancos funciona da seguinte forma. Como eu já havia falado antes, o devedor, ele para de pagar aí o financiamento, sendo que geralmente a partir da terceira ou quarta parcela é que o banco intima para que ele faça o pagamento do que está em atraso, certo? Se não for feito o pagamento nesse prazo, o banco vai, paga a guia do imposto, né, de transmissão, retoma o bem e leva ele à asta pública. Então, nesse formato vão ser dois leilões obrigatórios pela lei da alienação fiduciária. O primeiro, ele tem que obrigatoriamente respeitar o valor da avaliação. Nesse primeiro leilão, dificilmente vai haver algum desconto, certo? Por quê? Porque o valor da avaliação geralmente é feito por um corretor nesse caso e vai se aproximar aí do valor de mercado ou até muitas vezes ultrapassar, dependendo de quem fizer a avaliação. O segundo leilão já é um pouco diferente. O segundo leilão é pela dívida mais encargos. Então, geralmente, o adquirente ele já pagou grande parte desse financiamento. Sim. Então, essa dívida mais encargos muitas vezes representa aí 50% até 60% de desconto na prática em relação ao valor de mercado. Então, por isso que os leilões de imóveis se tornam muito interessantes. Sim. Só que nesse caso tem que ter muita atenção. Por quê? Como é um requisito obrigatório da lei que no segundo leilão esse valor seja dívida mais encargos, é possível que o valor não venha com desconto. Então tem que ser feita uma pré-análise. Pode ser que a pessoa esteja devendo praticamente todo aquele imóvel ainda, né? Exatamente. Pode acontecer e é muito comum. Muitas vezes quando o devedor ele verifica que ele não vai mais conseguir honrar com as parcelas, ele simplesmente para de fazer o pagamento, certo? Então às vezes a dívida passou por muito tempo e os encargos acabam ficando muito grandes e aí esse imóvel acaba aí não sendo interessante para o arrematante. Isso também é uma análise que é feita previamente, né, por quem está assessorando. Então, tem o primeiro e o segundo leilão que são obrigatórios. Feito o primeiro e o segundo leilão que são obrigatórios, existe ainda um terceiro leilão, que a gente chama aí de venda direta, que pode ser por licitação aberta ou licitação fechada. Eita, licitação aberta e licitação fechada. Isso. Explica para nós. Tá. Essa venda direta funciona da seguinte forma. Feitos os leilões, primeiro e segundo leilão, o imóvel se consolida em favor do credor. Então, se o credor é o banco, ele vai se tornar oficialmente proprietário daquele imóvel. Feito isso, o banco não precisa mais intimar o devedor, porque o imóvel já é dele, né? Quando acontece isso, inclusive, o banco eles pedem uma certidão de quitação para aquele devedor, porque ele ficou com aquele imóvel, então o devedor já não deve mais nada. Nesse caso, sim, funciona dessa forma. E feito isso, o banco retoma esse imóvel e ele pode vender pelo preço e pela forma que ele quiser. Então, muitas vezes, aí passa o primeiro leilão, passa o segundo leilão. Algumas pessoas acham que tem algum problema com aquele imóvel, mas muitas vezes não tem. Dificilmente tem algum problema. Por quê? Por que o imóvel não foi arrematado no primeiro nem no segundo leilão?
Porque o débito era muito alto, superava aí o valor de mercado muitas vezes e a lei obriga o banco a observar esse valor do débito mais encargos. Então não foi interessante arrematar no segundo leilão. Então ele vai para venda direta, para que seja vendido direto pelo banco. São esses imóveis que a gente vê a Caixa Econômica, por exemplo. Da Caixa, que a gente chama, né? As licitações, feirão da Caixa, são esses imóveis que vão aí através deste meio aí para arrematação. Agora uma dúvida, Karine, você como advogada aí, isso é uma certa segurança para o comprador, porque aconteceu lá um comprador, falando o proprietário anterior ao leilão, né? Isso. Ele não conseguiu pagar e aí foi para leilão a primeira, a segunda vez. O banco dá uma carta de quitação para ele e libera ele daquela dívida. Sim. Então ele fica liberado daquela dívida. Daquela dívida da alienação fiduciária. Isso, e o imóvel fica para o banco, né? Isso. E o banco negocia da forma que ele achar melhor. Então, também acaba com outro medo que as pessoas tinham de ficar casada com o imóvel. Não, o débito da alienação fiduciária não vai sobrar de nenhuma forma para o arrematante, né? Raramente acontece algo nesse sentido. Agora, o que é que pode sobrar para o arrematante se não for feita uma análise bem feita? As dívidas propter rem, que é as que acompanham o bem, IPTU, ITR, imóveis rurais, certo? Taxa de lixo, são dívidas aí que acompanham o imóvel. Significa o quê? Significa que não importa se eu vender, se eu transferir, essas dívidas sempre vão acompanhar o bem. Condomínio também é uma dívida que acompanha o bem. Então, quando é feita uma assessoria, é feita toda a pré-análise desse imóvel, pegada todas as negativas de condomínio, de IPTU. Mas esse imóvel aqui tem uma dívida de IPTU, ok. Vamos ver o valor dessa dívida. Será que, botando na viabilidade financeira, vai valer a pena? Tá valendo a pena, ok. Diminui um pouquinho o percentual de ganho no final, mas ainda tá sendo interessante arrematar. Então, tudo isso é analisado quando é feita a assessoria do cliente que quer arrematar. Para quê? Para que ele tenha segurança que ele vai adquirir um imóvel com desconto justamente para ele investir e revender, ganhar esse desconto, ou até mesmo para quem tem interesse em morar. Às vezes não quer gastar muito, né, em adquirir imóvel. Quer fazer um bom negócio. Isso. E um bom negócio está ligado a comprar por um preço abaixo do mercado. E o leilão, ele dá essa alternativa, né? Isso. E claro, agora vamos lá. Então já descobrimos o que é um leilão extrajudicial, um leilão judicial, que o primeiro proprietário desse imóvel que perdeu, ele não fica com a dívida, o banco pode absorver essa dívida. Entendemos também que o imóvel, ele continua com o débito dele, indiferente de quem vai, né, o arrematante corre o risco de comprar, corre o risco não, corre o risco sim. Corre algum risco, de comprar os débitos desse imóvel junto, que é natural, quem compra o imóvel compra as dívidas relacionadas a IPTU, a condomínios desse imóvel. E agora vem essa questão também, uma outra pergunta, nesse leilão extrajudicial que a gente está falando, é se o comprador ele pode financiar via banco esse tipo de imóvel. Perfeito. E em que momento? É no primeiro leilão, como você explicou, no segundo leilão ou no terceiro, quando o imóvel já é do banco? Nesses leilões extrajudiciais, geralmente no edital vai estar previsto. Especialmente os imóveis que são da Caixa, já prevém a possibilidade de financiamento desde o primeiro leilão, né? Só não há muita incidência de arrematação no primeiro leilão por conta de que ele vai estar pelo valor do mercado tradicional. Então não há por que você estar aí buscando um imóvel de leilão para pagar o mesmo valor de um imóvel no mercado tradicional, quando vai ser mais fácil você adquirir no mercado tradicional. Não vai vir com desconto. Então, o grande interesse em adquirir imóveis de leilão é o desconto. Né? Não há por que adquirir, a não ser que seja um bem específico. Por exemplo, estou sabendo que a casa situada em tal lugar, conhecida já, está indo imóvel, eu quero aquela casa. Aí a gente vai entrar na esfera da paixão, em que a pessoa está apaixonada por um imóvel, quer aquele imóvel independente do valor, certo? Sim. Mas aqui, especificamente, imóveis de leilão, a intenção é adquirir com desconto. O preço.
mesmo, né? Exatamente. Então o nosso cliente tem um crédito aprovado já no banco dele e vai estar especificado naquele edital que pode ser usado o crédito bancário. Então você pode orientar o seu cliente que ele pode financiar um imóvel de leilão extrajudicial, né? Via banco. Com certeza. E outra dúvida também, agora que vem muito, Karina, já verificamos que as formas de pagamento, leilão judicial e extrajudicial, é essa questão da posse, que é um grande medo que a galera tem, né? Que é comprar um imóvel que está em posse, porque a princípio a pessoa que perdeu esse imóvel, muitas vezes ela não está feliz, muitas vezes ela não está com boa índole de entregar esse imóvel legal, assim, como é que faz para tirar ela de lá? Então, vamos por partes, né? A questão da posse, nos leilões judiciais, por exemplo, o próprio juízo que levou o imóvel a leilão vai conferir aí um mandado de missão na posse para o arrematante. Então, não há necessidade de você entrar com um novo processo para ter a posse. No leilão judicial. Leilão judicial. Por quê? O próprio morador, vamos dizer, o inquilino do imóvel, geralmente é a pessoa que está sendo executada. Né? Então, é expedido aí o mandado de missão na posse para que o arrematante faça a retomada do imóvel. Nessa oportunidade, é muito importante que o arrematante respeite esse prazo. Vai ter um mandado aí para em 15 dias retomar o imóvel, para em 15 dias entrar na posse. Por quê? Houve casos já em que, muito engraçado por sinal, em que o próprio arrematante foi no imóvel, se comoveu com o executado, quis dar um prazo maior e acabou tendo que entrar posteriormente com um novo processo para pedir a emissão na posse. Eita, porque a pessoa extrapolou no prazo. Exatamente. E aí se você tem um mandado de emissão na posse, mas você resolve fazer um acordo, nesse caso de processo judicial, você tem que observar que você, arrematante, vai perder o prazo também. Né? Então o juiz não vai emitir um novo mandado de emissão na posse, você vai ter que entrar com um novo processo. Né? E isso é algo muito interessante para quem trabalha na área, orientar o seu cliente, né? A questão do leilão extrajudicial, a desocupação de fato fica a cargo do arrematante. Né? É o arrematante que terá que providenciar a desocupação. Em muitos casos, esses imóveis já estão desocupados, certo? E em sua grande maioria, os imóveis ocupados, quase 99% dos casos, possível entrar num acordo com a pessoa que está residindo, nem sempre é o executado, né? Em alguns casos é um locatário. Entrar em contato, né? Explicar a situação e dar um prazo maior para ele tirar os seus pertences, para ele desocupar o imóvel, certo? Então, vamos lá. Num imóvel judicial, que o leilão é judicial, é por conta do juiz, né? Tirar a pessoa que está em posse do imóvel, né? De lá. O arrematante vai contratar um advogado que vai fazer o pedido ali da expedição de carta de arrematação e mandado de emissão na posse. De emissão da posse. E no caso de leilão extrajudicial, é por conta do arrematante tirar a pessoa que está lá. Isso. São dois pontos de vista. De certa forma, o leilão extrajudicial, ele é um pouco mais seguro em relação ao imóvel. Por quê? Eu tava com medo, até achando que fosse o contrário. Não, a questão é a seguinte, sob o meu ponto de vista, é claro, né? Eu acredito que o extrajudicial seja um pouco mais flexível em relação à aquisição do imóvel. Por quê? Já você veio na matrícula do imóvel, já houve os leilões obrigatórios, né? E se tratando de alienação fiduciária, algumas linhas de defesa não se aplicam. Por exemplo, bem de família. Se você pegou um crédito para adquirir um imóvel específico, ele logo não se aplica, né? Sim. Então, por exemplo, são linhas de defesa que no extrajudicial eles estão superadas, né? Sim. Então, você chegou até o imóvel, é um pouco mais seguro nessa questão. Por quê? Porque é mais difícil de você anular um leilão extrajudicial do que um judicial. Opa. Isso é um fato. Porém, o extrajudicial tem essa questão da desocupação que sempre vai ficar a cargo do arrematante. Nesse caso, a Karine, né, que está aqui, ela é nossa parceira. Você precisa de algum auxílio, ela faz parceria com o mercado inteiro do Brasil e ela acompanha
desde essa orientação, desde o início do processo até a posse do imóvel. Isso. E ela também passa sugestões de imóveis na sua região, caso você queira fazer uma parceria com a Karine, né? Entre em contato com ela. Na sua região, ela faz essa busca, né? Então, dos imóveis que estão em leilão extrajudicial e judicial. Então, ela tá aí para dar essa assessoria completa aí para nós aí do mercado imobiliário. Então, seguindo sobre a posse, eu acho que era isso. Mais alguma questão que você queira acrescentar? Porque é o processo, né? Como era que era feito o leilão, os tipos de leilão, extrajudicial, judicial, as formas de pagamento e a questão da posse. Após a posse, tem mais alguma questão que você queira acrescentar nesse assunto de leilões, Karina? Feita a posse, apenas a questão burocrática de registro de imóveis. Por exemplo, alguns leilões não tem, alguns leilões são de terreno, mas tem algumas construções, por exemplo. Aí vai haver aí a necessidade de fazer aí as averbações, que serão também a cargo do arrematante. Então, o imóvel que não está averbado por completo, por exemplo, pode ser arrematado em leilão. Qual coisa, sim, né? A gente chama de leilão de direitos. Leilão de direitos. Leilão de direitos. O que é isso, leilão de direitos? O leilão de direitos é o leilão de direitos aquisitivos, por exemplo. Geralmente... Leilão de direitos aquisitivos. Isso, por quê? Porque o proprietário que está sendo executado, na verdade, não é o proprietário. Ele só tem direitos aquisitivos sobre esse imóvel. Inclusive, alguns imóveis alienados pela alienação fiduciária vão a leilão nessa denominação, leilão de direitos, certo? Outra questão também é a questão da não averbação. Isso, imóvel não averbado. Isso, exatamente. É quando, por exemplo, você tem uma propriedade... Você tem um terreno e você constrói nesse terreno, só que você não averba a construção. Muito comum. Isso. Então, muitas vezes, no momento do oficial de justiça fazer a penhora, ele penhora a construção, mas no mundo jurídico, que é onde tem o registro de imóveis, que rege aí toda a questão imobiliária do imóvel, tecnicamente esse imóvel não existe, porque ele não foi averbado. Só existe o terreno. Exatamente. Nesse caso, o que acontece? Quando chegar no registro de imóveis para averbar a carta de arrematação, vai ser necessário fazer aí a averbação da construção. Não, pelo que eu vi, por enquanto, só vantagens, apesar desse medo que a gente tem todo da posse aí, para imóveis de leilão. Outra coisa que é um ponto bem importante é que, além da legislação ser muito protetiva em relação ao arrematante, caso esse leilão venha a ser anulado, né, o que a gente faz todo um estudo prévio para que isso não ocorra, mas caso ele seja anulado, o arrematante recebe todo o valor atualizado, inclusive a comissão do leiloeiro. Então, na verdade, o único prejuízo desse arrematante talvez ficar por alguns meses com o valor da arrematação preso nesse processo, vamos dizer assim, preso, mas é algo que ele vai receber totalmente de volta, né? Inclusive, esse valor ele fica em uma conta judicial e depois, caso a arrematação seja anulada, caso haja aí a anulação do leilão, esse valor aí volta então para o arrematante, inclusive a comissão do leiloeiro e eventuais encargos, como ITBI, PTU, registro, o que for que ele tenha dispendido aí em relação ao leilão, isso vai ser devolvido, certo? Certo. Opa! Esclarecido? Bom, gente, eu queria te agradecer por compartilhar o seu conhecimento aí com a galera, né? Vou deixar os teus contatos aqui embaixo, vocês vão ter contato com a Karine, né? E obrigada. Eu que agradeço aí o convite, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tenho que dizer que é um mercado que está em expansão, principalmente em relação aos imóveis extrajudiciais. Temos aí uma promessa da Caixa Econômica Federal fazer uma retomada de mais de 200 imóveis, até porque saímos de um período pandêmico, né, onde houve aí a mínima retomada de imóveis, e agora a Caixa Econômica Federal está fazendo aí a retomada, e os próximos meses, então, vão ser aí muito abundantes em relação a imóveis de leilão. Então, bora vender! Até o próximo Papo de Mob! Tchau, tchau!